Vamos lá, gente. Tudo tranquilo? Então vamos continuar aqui a nossa correção. Então, questão 13. Partiu? Então desce para a tela aqui comigo. De acordo com os dados da figura, a distância aproximada em metros entre os pontos A e B vale quanto? Então é o seguinte, gente, olha só. Ele quer saber isso aqui. É ou não? Beleza. Como ele te deu 80 e o x, a gente tem uma situação em que a gente tem um lado, dois ângulos e um lado desconhecido, né? Galera, dois ângulos, sobe aqui comigo, dois ângulos não vale muito a pena você utilizar a lei dos cossenos, certo? E não dá para usar a trigonometria normal, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, adjacente sobre lá, porque esse triângulo não é retângulo. Então, nos resta aquelas relações trigonométricas entre ângulos quaisquer. Lei dos senos e lei dos cossenos. Só que a lei dos cossenos, para você usar, ou o ângulo tem que ser pedido, e ele te dá 2 ou 3 lados, ou é o caso de você ter um lado desconhecido, 2 lados dados e um ângulo, né? Como você já sabe de lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos, ela está ligadaça com o caso LAL, de congruência de triângulos, como a gente já viu, beleza? Mas relaxa, se você não entende isso, fica tranquilo que a gente já vai dar uma pincelada nesse ponto, tá? Mas por enquanto o que eu posso te dizer é o seguinte: dois ângulos dados num triângulo, numa questão com um triângulo purão lá, apenas com dois ângulos dados e um lado, geralmente a lei dos senos resolve, tá? Acontece que a lei dos senos, ela exige que eu tenha ou conheça o ângulo oposto ao lado. É ou não é? E aí, para eu ter o ângulo oposto ao lado, eu vou precisar fazer alguma relação trigonométrica, ou angular, nesse caso, né? Então, desce aqui na tela comigo para você entender. Esse ângulo aqui mede 30 graus, sim ou não? Esse ângulo mede 105, sim ou não? E aí, esse ângulo aqui mede alfa, mas eu sei que alfa mais 30 mais 105 tem que dar 180, professor. Isso, então alfa tem que ser igual a 180 menos 30 mais 105, que dá 135. Portanto, alfa é igual a quanto, professor? 45 graus. Pô, professor, legal, agora eu tenho o ângulo oposto, né? Exatamente. Caraca, então agora eu já posso usar a lei dos senos. Isso aí. Então, como é que usa a lei dos senos? Você pode usar assim: 80 está para seno de alfa, assim como x está para o seno de 105 graus. Beleza? Porque ele quer saber o valor de x. Se você quisesse, você poderia achar o valor de y também e depois usar a lei dos cossenos, tá? Mas ia te dar trabalho, não sei se é a melhor ideia, tá? Bom, show de bola. Então, vamos lá. Eu sei que alfa é 45 graus, então isso aqui vai ficar 80 sobre seno de 45 graus, que vai ser igual a quanto, professor? X sobre seno de 105. A gente tem que calcular agora o seno de 105. Como é que a gente faz isso? Sobe aqui comigo. Os ângulos que a gente sabe calcular são 30, 45, 60, 120... 150, 135, porque são ângulos do primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, que dá para você reduzir ao primeiro quadrante e chegar a 30, 45, 60, tá? Se você não sabe fazer isso, assiste a aula de trigonometria no ciclo, que é a seguinte aula, né? Se você está assistindo as lives, você já viu essa aula, mas se você está seguindo a carreira do assinante aí, você ainda vai ter esta aula, tá bom? Então, relaxa. Mas a gente já viu uma fórmula que nos ajuda a resolver isso aqui. Tá? Então, como é que calcula o seno de 105 graus? O seno de 105 graus ele pode ser calculado você lembrando que 105 é 60 mais 45. Faz a conta. 60 mais 40... 105. Então, dá 105. Caraca, Então, o que eu vou fazer agora é te ensinar, ou lembrar, como é que a gente faz para calcular o seno de A mais B. Você lembra disso? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, né? Desce na tela aqui então pra gente ver isso. Então, seno de 105, olha só, seno de 105 graus. Isso pode ser escrito como seno de
60 mais 45. É ou não? Aí isso aqui fica assim, seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tranquilo? De boa na lagoa? Então show de bola. E aí, professor, como é que a gente faz agora? Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, professor, raiz de 2 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio, né? Fazendo esta conta, isso fica raiz de 6 mais raiz de 2. Tudo dividido por 4. Raiz de 6, porque 3 vezes 2 é 6. Raiz de 2, porque quando multiplico por 1 eu repito. E sobre 4, porque 2 vezes 2 dá 4. E nos dois casos eu tenho o mesmo denominador. Então, achei o valor do seno de 105 graus. Tá? Então, eu posso substituir tudo aqui. Isso vai ficar assim, 80 sobre seno de 45 é igual a x sobre seno de 105, que é raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Multiplique isso cruzado. Multiplica cruzado, professor? Isso, vamos multiplicar cruzado. Vou vir aqui para baixo, ó, presta atenção. Multiplicando isso cruzado, isso fica assim, 80 vezes isso tudo aqui, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Eu posso fazer isso? Pode. Caraca, eu achava que primeiro tinha que multiplicar pelo inverso da segunda. Não precisa não, rapaz. Isso aí é fácil, né? X raiz de 2 sobre 2, né? Isso vezes isso e depois isso vezes isso aqui. É ou não? Ah, legal, né? É, isso aí. Então, 80 dividido por 4 é 20. Aí isso fica assim, ó. Vou inverter aqui para o x ficar à esquerda, tá? X raiz de 2 é igual a 20 vezes raiz de 6 mais raiz de 2. É ou não? Passa o raiz de 2 para o outro lado, eu já vou passar ele aqui, tá bom? Você se importa? Eu já vou passar ele aqui, ó. Aí você pode fazer uma parada super legal, que muita gente tem medo de fazer, porque acha que não pode, mas você pode, ó. Quando você tem um número dividindo, você pode dividir todo mundo lá em cima, tá? É lógico que eu vou escolher entre o 20 e esse termo aqui, mas eu vou escolher esse, porque todo mundo ali dentro é divisível por 2. 6 dividido por 2 dá 3, e 2 dividido por 2 dá 1, portanto isso aqui fica a raiz de 1. Então, eu acabei de encontrar o valor de x. X vale 20 vezes raiz de 3 mais 1. Então, todo mundo foi, gente? Dá uma olhada aqui de novo, só para a gente poder dar uma relembrada, tá? O que a gente fez? Primeiro a gente usou a lei dos senos, né? A gente usou a lei dos senos para poder achar, usando o fato de que alfa mede 45 graus. E aí a gente fez o seguinte, a gente viu que alfa vale 45 graus, é ou não? Aí eu vou apagar aqui só para poder fazer de novo, porque eu sei que isso aqui pode ter te confundido, sim? Então, beleza, calma aí. Tá, seno de 105 é 60 mais 45. Aí seno de 60 é raiz de 3, o cosseno de 45, blá, 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 isso aqui você entendeu, né? Aí, beleza. Aí eu substituí o seno de 45 por raiz de 2 sobre 2 e o seno de 105 por raiz de 6 mais raiz de 2, porque 80 está para o seno de alfa, assim como x está para o seno de 105. Não se esqueça disso, tá? Isso é a lei dos senos. Deixa eu escrever isso aqui. Isso aqui nós chamamos de lei dos senos. Vou escrever aqui. Lei dos senos. Beleza? Show. Aí vamos continuar. Aí, esse 80, né? Aí aqui eu multipliquei cruzado. Deixa eu fazer de novo. Multiplicando cruzado. Plá. Plá. Aí, aqui ficou 80 dividido por 4 é 20. Aí esse 2, o que eu fiz com ele? Eu não joguei ele pro outro lado, né? Deixa eu jogar aqui. Aliás, não. O que eu fiz com esse x vezes raiz de 2? Eu isolei, passei o raiz de 2 e eu não mandei o sobre 2, né? Então, deixa ele aqui. Ele ficou ali parado na dele. Beleza, perdoe, gente. Então, aí beleza. Enviei o raiz de 2 pro outro lado.
Ah, o senhor enviou raiz de 2 para o outro lado. Exatamente. Mas por que eu posso fazer isso? Sobe aqui comigo. Eu posso fazer isso, gente, e eu já vi muita gente fazendo isso de forma errada. É assim, eu olhei pro chat como se eu tivesse acesso. É, eu tô sem acesso ao chat, tá, gente? Assinante pode ouvir isso, não tem problema não. Mas eu tô sem acesso ao chat, eu não tô conseguindo ver vocês, tá bom? Se vocês estão falando, eu não tô ignorando vocês, tá bom? É porque não tá dando mesmo. Desculpa, eu não tô ao vivo. Então vamos lá. É, então olha só, o que eu faço aqui? O que eu posso fazer quando eu tenho alguma coisa isolada, tipo 2x, por exemplo? Eu posso passar esse 2 pro outro lado dividindo. Eu não posso se tiver alguém somando ou alguém diminuindo, tipo 2x mais 1. Esse mais 1 trava o 2, eu não consigo jogar ele pro outro lado. Primeiro eu preciso passar esse 1 pro outro lado diminuindo. Por isso que eu só passei pro outro lado dividindo depois que estava tudo bonitinho, tá bom? Antes disso não dá para eu fazer nada, tá? Agora dá, porque desce aqui comigo, ó. Esse raiz de 2, ele tá sozinho junto com o x sobre 2. Então eu posso passar ele pro outro lado dividindo, entendeu? E aí ele passou pro outro lado dividindo, beleza. Aí 6 dividido por raiz de 2 dá raiz de 3 e raiz de 2 dividido por raiz de 2 é 1. Aí ficou essa expressão aí, tá bom? Bom, então x sobre 2 deu quanto, professor? Deu isso aqui, só que ele quer uma distância aproximada. Então vamos aproximar, né? Isso aqui fica aproximadamente 20 vezes. Raiz de 3, gente, é aproximadamente 1,7, tá legal? Então, isso aqui vai ficar igual a 2,7 vezes 20, que é a mesma coisa que 2 vezes 27, que dá 54. Então, a gente acabou de encontrar que x sobre 2 dá aproximadamente 54. Passo o 2 multiplicando para o outro lado. X vale aproximadamente 108, ele quer em metros, né? Então é isso aí mesmo, gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Próxima questão, questão 14. Seja alfa um ângulo agudo. O lado x do triângulo abaixo, em centímetros, mede quanto? Então, novamente, nós temos uma situação parecida, né, com lei dos senos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o valor de x. Dá pra achar ele logo de cara, né? Esse alfa, ele não vai me atrapalhar em nada. Mas ele vai servir daqui a pouco, porque eu vou encontrar dois valores de x. Você vai ver. Em primeiro lugar, já que x é um ângulo agudo, deixa eu escrever isso aqui. X é um ângulo agudo. Você lembra do que significa um ângulo agudo? O ângulo agudo, pela chamada síntese de Clairaut, ou Clairaut, você escolhe como você fala. A síntese de Clairaut, ela diz o seguinte, que se o ângulo é agudo, então x ao quadrado não dá maior, não dá igual, dá menos que a soma dos outros dois caras ao quadrado, tá bom? Então, x ao quadrado tem que ser menor que 36 mais 36 vezes 3. Sabia disso aqui? Então, é isso aí. Isso se chama síntese de Clairaut, isso está na teoria, mas eu estou falando já aqui. Se você quiser saber qual é o valor de x para o qual esse ângulo é agudo, é só você fazer isso ao quadrado e forçar isso ao quadrado a ser menor que isso ao quadrado mais isso ao quadrado, tá? Que nem eu escrevi aqui. Isso aqui é a síntese de Clairaut, tá? O lado oposto ao ângulo agudo, ao quadrado, tem que ser menor que o quadrado da soma dos outros dois, tá? Fazendo isso aqui, isso fica 144. X ao quadrado tem que ser menor que 144, ou seja, x tem que ser menor que 12. Tá bom? Então, seja lá o que for, esse x tem que ser menor que 12. Se esse x, sobe aqui comigo, se esse x for menor que 12, o ângulo alfa é agudo. Se o x for igual a 12, o ângulo alfa é reto. E se o x for maior que 12, aí o ângulo alfa é obtuso. Beleza? Show de bola? Então desce aqui comigo. Vamos continuando. Então agora a gente vai utilizar a lei dos cossenos.
para a gente achar o valor de x, tá? Então, vamos lá. 6 ao quadrado. Vou começar pelo 6 porque é o único cujo ângulo oposto eu conheço, né? Então, 6 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 6 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 6 raiz de 3 vezes x vezes o cosseno de 30 graus, né? Para quem não acompanhou, a lei dos cossenos funciona assim. Esse cara ao quadrado é igual a esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, menos 2 vezes esse, vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre esses dois lados, tá? Beleza. Fazendo essas contas, isso vai ficar assim. 6 ao quadrado é 36. Aqui fica x ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Vou manter esse 2 aqui, porque cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, vai cortar, né? 6 raiz de 3. Se você não entendeu o corte, vai ver agora, ó. Raiz de 3 sobre 2. Olha lá, ó. Viu? Rolou, né? Então, agora esse 2 cortou com aquele 2. Sempre mantenha esse 2 aqui. Ele é útil, tá, gente? Ele é útil para você cortar com aquela razão trigonométrica lá no final. Então, 36 é x ao quadrado mais 36 vezes 3 dá 108. Menos 6 raiz de 3. Aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, é 3. E pronto, sumiram as raízes, isso virou uma equação de segundo grau. É ou não? Beleza, então isso fica 36. Já vou passar algumas coisas para cá. Menos 6 vezes 3 dá 18, com o x fica menos 18x. 108 menos 36 dá 72, então soma o 72, isso tem que ser igual a zero, tá bom? Show de bola? Se você souber a soma e produto, dá para ver que as raízes aqui são 6 e 12, tá? Então, x pode ser 6, ou x pode ser 12, mas se você não souber brincar de soma e produto, você pode usar a Bhaskara. Delta vai ser igual a b ao quadrado, dá 324, menos 4 vezes 1 vezes 72. Isso fica 288, isso dá 46, não, 36. 36. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de 36, tudo isso dividido por 2. 18 sobre 2 é 9, 6 sobre 2 é 3, 9 mais 3, 12, 9 menos 3, 6. Então, são as raízes, 6 e 12. Caraca, professor, qual delas que eu vou escolher? Essa. Por quê? Porque tem que ser menor que 12. Você vê que se você não fizer isso aqui, você vai ficar na dúvida entre essa opção e essa opção. Só que o triângulo tem que ser agudo. Aí sobe aqui comigo. Como o triângulo tem que ser agudo, o que tem que acontecer? Pela síntese de Clairaut, o x tem que ser menor que 12. Porque se o x for 12, o ângulo alfa é 90 graus. Ângulo agudo é ângulo menor que 90 graus. Professor, então quando eu tiver que discutir sobre a angularidade, ou seja, quando eu tiver que discutir se é reto, se é agudo, se é obtuso, em relação aos lados eu uso esse negócio de síntese de Clairaut? Exatamente. O senhor pode sintetizá-la rapidinho? Posso. Desce aqui comigo para eu poder te recordar. Eu vou precisar de espaço aqui, né? Essa questão 12 estava com as contas, mas não tem problema não. Só uma coisa, gente, sobe aqui comigo, só para eu explicar. Isso aqui é a continuação de um vídeo anterior. Essas questões já foram corrigidas, tá bom? Então, se você está achando estranho porque está tudo em branco, é porque a gente já fez em vídeo anterior, beleza? Você assinante acabou de ver esse vídeo, beleza? Então, desce aqui comigo. Então, olha só, síntese de Clairaut. Para quem não conhece, vai conhecer agora. Ai, professor, graças a Deus, ainda bem que o senhor fala as coisas. Né? Então, a síntese de Clairaut, porque eu sou brasileiro. Então, vamos lá. Síntese de Clairaut, ela diz o seguinte. Aproveitar que eu tenho espaço em branco aqui, vou desenhar um triângulozão assim, ó. Pronto. Triângulo, né, professor? Isso aí. Então, vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tudo bem? Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C. Imagina que você calcule A ao quadrado. Existem 3 situações possíveis para esse A ao quadrado. Ou ele vai dar menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, ou ele vai dar igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ou ele vai dar maior que B ao quadrado mais C ao quadrado.
Não importando qual seja o caso, dá para você concluir coisas sobre alfa, tá? Quando você concluir que dá menos... Então não vou fazer esse sublinhado, não. Eu vou envolver. Quando você concluir que A ao quadrado dá menos que B ao quadrado mais C ao quadrado, você pode concluir que alfa é agudo. Quando dá igual, você tem como concluir que alfa é reto, ou seja, alfa mede 90 graus. Até porque quando é igual, isso aqui tem um nome, isso aqui se chama Teorema de Pitágoras. E Teorema de Pitágoras só é válido para triângulos retângulos, né? Então é óbvio que alfa vai ser reto, porque alfa é oposto a A, e A, nesse caso, ocupa o papel de hipotenusa, e a hipotenusa é oposta ao ângulo reto, sim? Beleza, e se o A ao quadrado for maior que B ao quadrado mais C ao quadrado, alfa é obtuso, beleza? Essa é a síntese de Clairaut, e eu a utilizei para poder garantir que esse alfa fosse agudo. Sim, aliás, perdão, confundi as questões. Que esse alfa fosse agudo, porque ele diz que alfa é um ângulo agudo. Então, esse cara ao quadrado tem que ser menor que esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Isso me permite concluir que x é menor que 12, e aí, das opções que eu obtive, certamente o gabarito é 6, porque se x for 12, alfa vai ser 90 graus. Show de bola, gente? Tranquilo? Vamos continuando, então. Ah, sim. Antes da gente continuar. Sobe aqui comigo. Eu quero comentar uma outra coisa sobre essa questão. Uma outra coisa. Sempre vai ter um espertinho. Sempre vai ter um espertinho. Que vai dizer assim, professor, desculpa, mas eu sou demais. Eu sou foda. E eu fiz de outra forma. Eu sou demais, eu fiz de outra forma. Eu fiz de uma forma completamente diferente da do professor e deu certo, tá? Desculpa. Vou te mostrar a forma que esse coleguinha poderia vir a fazer. Desce aqui comigo para te explicar. A forma é essa que eu vou colocar em azul aqui embaixo, tá? Eu quero que você que está estudando ar com afinco diga qual é o problema dele fazer assim, tá bom? Olha o que ele vai fazer. Professor, eu fiz assim, ó. Preste atenção, professor. Vou te ensinar como faz. Como você pode ver, esse ângulo aqui é reto. Então, professor, eu tenho como usar o cosseno de 30. Olha aqui, ó. Aprenda, professor. Aprenda, professor. Cosseno de 30, professor, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2, estimado mestre. E aí, 2 vezes x dá 2x, 6 vezes 3 dá 18, x é 9, não tem gabarito. Essa é a resposta. E aí, sobe aqui comigo. Qual é o problema desse indivíduo que resolveu dessa forma? Grande problema dele é que ele assumiu aquele ângulo lá em cima reto. Para você que está estudando geometria já há algum tempo, pode parecer absurdo alguém fazer isso. Mas tem. E o que mais tem são pessoas, né, que não estudam geometria há algum tempo, olha para o ângulo e viram só triângulos assim na vida dela, aí ela vai lá, o problema é esqueceu de colocar o ângulo reto aqui, mas dá para ver que é reto. Aqui, ó, porra, é reto, gente, não tem como não ser. Eu posso medir até para você ver. Não existe esse negócio de medir aqui. O que importa é o que está escrito, não é o que parece ser. Não importa o que parece ser, o que importa é o que está escrito. Se não diz que é ângulo reto, eu não posso utilizar o fato de ser reto, beleza? E aqui não é reto, tá? Show de bola? Quer dizer, poderia até ser, mas eu não tenho como confiar nisso, tá bom? Show de bola? Então, beleza. Desce aqui comigo, não faça isso, ok? Próxima questão, questão 15. Muito bem, então vamos continuar. De acordo com os dados no triângulo retângulo CAB e CAD, é correto afirmar que... Bom, então vamos lá. Tem duas formas de nós resolvermos esse exercício. Eu vou primeiro resolver da forma convencional, aquela que mata todas, tá bom? Depois a gente faz de outra maneira. A primeira forma é você chamar isso aqui de Z
e fazer primeiro uma trigonometriazinha rápida nesse triângulo vermelho aqui. Vamos ver? Tangente de 60. Tangente por quê, professor? Porque é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A hipotenusa nem está se metendo na história, né? Então, tangente de 60 é z sobre y. Portanto, isso aqui vale raiz de 3, porque a tangente de 60, lá da nossa tabela, mede raiz de 3. Multiplica cruzado, z é igual a y raiz de 3. Então, essa é a primeira parte. Segunda parte, você lida com esse triângulo aqui. Ah, porque esse aí eu conheço também, é 30, né? Exato. Use a tangente de 30, porque a tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto, professor, mede z, né? Uhum. E o cateto adjacente, professor, mede x mais y. Pois é, cara. Ah, então ficou fácil, né, professor? Mais ou menos, né? Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, é ou não? Multiplica cruzado, isso vai ficar 3 vezes z é igual a x mais y vezes a raiz de 3. Estou multiplicando cruzado aqui, ó. Uhul! Beleza? Só que, gente, z não é y raiz de 3? Então, 3y raiz de 3 é igual a x raiz de 3 mais y raiz de 3. É ou não? Aí passa isso aqui para o outro lado diminuindo, vai ficar 2y raiz de 3 é igual a x raiz de 3, corta a raiz de 3 com raiz de 3. X é igual a 2y, gabarito, letra C de casa, tá? Agora eu quero fazer de outra maneira, que só funciona para esses ângulos específicos, de 30 e 60. Se os ângulos não forem esses, só dá para fazer desta maneira aqui. Tá bom? Esta maneira que eu vou fazer agora é um truque que só funciona para este exercício, com estes ângulos, 30 e 60. Tá? Então, deixa eu mostrar para você. Vou colocar de outra cor para você distinguir que eu estou agora fazendo um truque, tá? Este ângulo aqui mede 120 graus. Você concorda com isso? Porque esse ângulo mede 60 e aqui mede 120. Pô, mas esse ângulo aqui mede 30, né? 30 mais 120 dá 150. Falta quanto para 180? Ah, falta 30, né? Exatamente. Até aí, tudo bem? E aí, gente, esse triângulo que eu vou pintar de laranja, vai. Esse triângulo que eu vou pintar de laranja agora ficou isósceles. Ué, por quê? Aqui, ó, ângulo de 30 graus, ângulo de 30 graus. Ah, e quando o triângulo tem... Sobe aqui comigo? Quando um triângulo tem ângulos iguais, os lados também tem que ser, né? Isso aí. Só no triângulo, né? Só no triângulo. Caraca, então morreu. Não, calma. Relaxa. Não, eu tô dizendo que morreu assim... Esse triângulo é isósceles. Aham. Caraca, eu nunca ia perceber isso. Também não. Se eu não tivesse visto pelo menos uma vez. Tá bom? Mas eu sou um gênio, eu vi. Tá bom, eu não sou. Tá bom, eu preciso ver primeiro para depois entender. Beleza? Show de bola? Então desce aqui comigo na tela para você entender agora por que isso mata a questão. Olha, isso aqui mede x, né? Gente, isso aqui também tem que medir x. Ué, porque é isósceles, né? É. Ah, que varada, que legal. Exato. Então, esse x pode ser transferido para cá. E aí, gente, só fazer uma trigonometriazinha nesse triângulo aqui. Ou verifica que é egípcio, né? Que eu tenho certeza que alguém já falou aí. É egípcio, professor. Então, é isso aí, não tem problema não. Você pode usar o cosseno de 60. É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, professor. Só que o cosseno de 60... é meio. Aí você multiplica cruzado, x vezes 1 dá x, 2 vezes y dá 2y. Continua gabarito letra C. Show de bola? Próxima questão, questão 16, 16. As medidas dos lados de um triângulo são 4, 5, 6. Aí já tem alguém que fala pitagórico, professor. Não é não.
Qual é o cosseno do menor ângulo? Galera, o menor ângulo é o oposto ao menor lado. Então, este aqui é o menor ângulo. Ele está interessado em cosseno alfa. Ele acabou de te dizer qual é a lei que ele quer que você use, né? Para triângulos quaisquer, lei dos cossenos. 4 ao quadrado é 5 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 5 vezes 6, vezes o cosseno de alfa. Tá bom? É só isolar cosseno alfa e fazer as contas. Beleza? 16 é igual a 25 mais 36 menos 60 cosseno de alfa. Ok? Passa isso aqui para o outro lado somando, isso fica 60 cosseno alfa é igual a 25, para ficar mais rápido, 36 menos 16 é 20, isso dá 45, portanto, cosseno de alfa é igual a 45 sobre 60, que dá para dividir por 5 em cima e embaixo, que dá 9 sobre 12, 3 quartos. Gabarito, letra C de casa. Show de bola, gente? Tranquilo como esquilo, suave na nave, sussa na montanha-russa. Próxima questão, questão 17. Na figura, calcule ângulo x menos ângulo y. Ele é retângulo, né? Show? Então, a gente pode utilizar cosseno, seno, tangente, como aquelas razões lá. Só que à toa, lembra disso? Só que à toa. Seno é o oposto sobre hipotenusa. Cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Tangente é o oposto sobre adjacente. Né? Então, vamos começar pelo x, ou y, não sei. Vamos começar pelo x, tá bom? O professor é egípcio, sim, mas vamos fingir que a gente não sabe disso. Então, cosseno de x é o cateto adjacente. O professor tem uma dificuldade gigante em entender por que é adjacente. Só pode tirar essa dúvida aí, de uma vez por todas? Posso. Olha só. O ângulo que eu estou mexendo é x, sim ou não? É. Tem dois lados adjacentes a x. Sim, é lógico. Tem esse e esse, né? Isso. Só um deles é cateto, o outro é hipotenusa. Ah, por isso que é cateto adjacente, porque hipotenusa é sempre adjacente, né? Exato. Então, esse aqui é o cateto adjacente. E o outro cateto é o oposto, né, professor? Porque é como se o ângulo fosse um olho, né? Exatamente. É como se o ângulo fosse um olho que olhasse quem, professor? Esse cateto que está oposto, né? Ah, entendi, professor. Agora eu entendi, finalmente. Isso aí. Então, beleza. Vou apagar isso aqui que tá assustando, né? Então, beleza. Aí nós temos isso aí. Agora vamos lá. Cosseno de x é cateto adjacente sobre hipotenusa. Beleza? Corta a raiz de 5 com raiz de 5. Cosseno de x é igual a meio. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? Olha lá na tabela que você vai ver que é 60 graus. Então, esse ângulo aqui mede 60. 60 mais 90, 150. Faltam 30 graus para 180. Então, x é 60, y é 30. X menos y vai dar 60 menos 30, que dá 30 degrees, 30 graus. Gabarito letra C de casa. Show de bola? Próxima questão, questão 18. Em um triângulo ABC, o lado AB mede 6 raiz de 3. Calma aí. AB mede 6 raiz de 3. E o ângulo C, oposto ao lado AB, mede 60 graus. Qual é o raio da circunferência que circunscreve o triângulo? Então, vou desenhar tudo de novo, dessa vez com um círculo primeiro. Sim, porque senão fica difícil, né? Desenhar o círculo primeiro. Um círculo, né, professor? Não isso que o senhor fez. Exato. Pronto, melhorou. Então, eu vou desenhar um triângulo qualquer aqui. Vamos lá. Plá, plá, plá. Esse ângulo aqui parece ter 60 graus. Então, vamos colocar ele aqui. Então, 60 graus, beleza. AB, aqui mede 6 raiz de 3. Professor, o senhor disse para não falar as coisas que parecem. Sim, é porque ele disse que mede 60, né? Ah, tá, o senhor só escolheu o que fosse melhor, né? Exato, mas não vai fazer diferença nenhuma. Porque aqui a gente vai ter que utilizar a lei dos senos, tá? Galera, esse é um outro bizu da lei dos senos. Sobe aqui comigo.
quando ele envolver o raio de círculo circunscrito, o que é um círculo circunscrito? Você vai entender agora. Está aqui o triângulo. Circunscrito é o círculo que está em volta do triângulo, que contém os 3 vértices desse triângulo. Sempre existe, professor? Sempre existe. Caraca, então eu sempre posso assumir a existência de um círculo circunscrito. Isso aí. Então tá, então eu vou te perguntar uma coisa. Como é que a lei dos senos se relaciona com isso? Vou te mostrar agora. Desce aqui comigo. É assim, ó. Como é que é a lei dos senos? A lei dos senos diz que A está para seno A, assim como B está para seno de B, assim como C está para seno de C. É ou não? É, pois é. Só que tem uma terceira parte. Aliás, uma quarta parte que ninguém lembra. Além disso tudo, essas razões, elas dão o diâmetro do círculo circunscrito. Então, isso aqui é o diâmetro do círculo circunscrito. Caraca, sempre? Sempre. Então, quando ele pediu o raio do círculo ou o diâmetro do círculo circunscrito, não é um escrito não, né? Não, é o círculo circunscrito. Quem está inscrito é o triângulo, porque o triângulo está dentro, o círculo está fora. Quem está fora é que é caracterizado como circunscrito, né? Ah, entendi. Então, toda vez que isso acontecer e ele me der ângulo e lado, eu posso usar a lei dos senos? Pode. Caraca, então acabou, né? Porque eu sei resolver isso aqui, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso é igual a 2R. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, e aqui é a seção de corte, ó. Raiz de 3 corta com raiz de 3, 2 corta com 2, o raio é igual a 6 centímetros. Ele quer a resposta em centímetros, lembre sempre de olhar a unidade, gabarito letra A. Show de bola? Próxima questão, questão 19. Seja o triângulo ABC e dê um ponto do lado ABC. Deixa eu dar uma olhada. Tem círculo não, né? Não. Então, vamos lá. O ângulo BAC mede 30 graus. Então, BAC. Show. Agora vamos voltar lá para o que a questão falou. Tem um ponto D envolvido na história, né? É um ponto D sobre o lado AC. AD mede 2, AB mede raiz de 3 e BD é igual a DC. Então, seria algo mais ou menos assim, né? Ponto D está aqui. Não, é mais para frente, assim. Para que BD fique pelo menos parecido com DC, né? BD é igual a DC. Isso aqui mede X. Isso aqui mede X. Show. Que mais? Ele diz que AD mede 2. AB mede raiz de 3. Faltou mais alguma medida? Não, né? Beleza. A medida do lado BC. BC. Bom, vou começar a fazer conta. Me dá vontade de achar X. Porque dá para achar X com uma lei dos cossenos aqui nesse triângulo aqui, ó. Certo? Sim ou não? Então, vamos lá, vamos achar X, né? Então, vem comigo aí. Então, X ao quadrado, lei dos cossenos, hein? É igual a raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes raiz de 3, vezes 2, vezes o cosseno de 30 graus. Beleza? Então, continua aí. Então, x ao quadrado vai ser 3 mais 4, menos 2 vezes raiz de 3, vezes 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aquela parada que eu te ensinei, né? Isso fica 7, 3 mais 4 é 7, menos 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, então isso fica x ao quadrado é igual a 7 menos 6, x ao quadrado é igual a 1, portanto x é igual a 1 também, porque eu excluo a raiz negativa. Então esse cara aqui mede 1.
Caraca, professor, mede 1. Exatamente. Isso aí já me permite concluir que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Ué, por quê? O senhor disse que não podia fazer essas coisas? Vou te mostrar por quê. Sobe aqui comigo. Você sabia que o Teorema de Pitágoras, ele tem duas versões? Ih, tá inventando, tô não. O Teorema de Pitágoras tem duas versões. A primeira diz que se um triângulo é retângulo, então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas tem o segundo lado do Teorema de Pitágoras que ninguém fala. Ninguém lembra. Mas se eu falar, você vai falar assim, eu sei disso. Não é tão fácil assim. Ele diz assim, pegue um triângulo qualquer. Se você pegar um lado A, elevar ao quadrado, e isso der igual à soma dos quadrados dos outros dois, então o ângulo oposto a A é 90 graus. Isso te lembra alguma coisa? A gente acabou de falar. Síntese de Clairaut. Olha aqui, desce aqui comigo. Pega esse lado aqui e eleva ao quadrado. Beleza? Estou tentando descobrir quanto é que mede esse ângulo aqui. Agora pega esse cara aqui e eleva ao quadrado. Agora pega esse cara aqui, soma com o quadrado. Vamos ver quanto é que dá isso? Isso aqui fica 4, isso aqui fica 3, isso aqui fica 1. O que aconteceu? Deu igual, né? Deu igual. O que a gente viu lá na síntese de Clairaut? Vamos ver? Aqui, ó. O que a gente viu? Que quando dá igual, alfa é reto. Então a gente acabou de descobrir que esse ângulo alfa aqui é um ângulo reto. Caraca, professor, que viagem! Exatamente. E aí, melhor ainda aqui, ó. 30 graus, 90, aqui mede 60. Então esse ângulo aqui mede 120. Caraca, e x é 1, né? Exatamente. E ele quer saber o valor do lado BC. O que eu faço? Tem duas coisas que você pode fazer. A primeira é ter decorado esse triângulo famoso aqui, ó. Opa! Isso aqui é um triângulo famosaço, esse triângulo aqui. É o triângulo em que aqui mede L e aqui mede 120. É justamente esse triângulo verde que eu estou pintando aqui. É ou não? Pode ver, ó. L, 120. Caraca, pior que é. Exato. Aí o que você decora? Que o lado maior mede L raiz de 3. Aí você já pode concluir que y vale 1 vezes a raiz de 3, que é igual a raiz de 3, gabarito letra A. Se você não souber isso de cabeça, você pode utilizar a lei dos cossenos nesse triângulo verde, ou baixar uma altura aqui, fazer trigonometria com esse 60 e esse ângulo reto. Porque a altura num triângulo isósceles também é bissetriz, né? Então corta o 120 em 2. Mas você pode usar a lei dos cossenos, eu vou usar a lei dos cossenos. No triângulo verde, y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 vezes 1, vezes o cosseno de 120. Lembre que o cosseno de 120 é menos meio, beleza? Isso fica, então, y ao quadrado é igual a 1 mais 1, 2, menos com menos dá mais. Esse 2 vai cortar com esse 2, 1 vezes 1, 1. Y ao quadrado é igual a 3, portanto, y é igual a raiz quadrada de 3. Gabarito letra A. Show de bola? Muito bem. Questão difícil porque ele não desenhou a figura para você, tá? Então, show. Próxima questão, questão 20. Considere o trapézio retângulo ABCD, onde A e D são retos. Trapézio retângulo. Trapézio retângulo é assim, né? Um dos lados oblíquos é perpendicular às duas bases. Então, esse lado oblíquo aqui é perpendicular a essa e a essa base. Show. A e D são retos. Então, aqui é B e aqui é C. AB é igual a AD. Pior que ficou igual mesmo, né? Vou chamar isso aqui de X, isso aqui de X.
CD vale 7. E BC menos AB é igual a 1. Ou seja, BC menos X, porque eu chamei AB de X, é igual a 1. Ou seja, BC é igual a X mais 1. Show de bola. Assinale a alternativa verdadeira. Galera, triângulo, trapézio isósceles, ele praticamente exige que você faça isso aqui. Não tem jeito, tá? Isso é clássico, clássico, clássico. Justamente para você lidar com esse triângulo retângulo aqui. Porque na real, gente, sobe aqui comigo. O trapézio em si, ele não é muito importante não. Trigonometria é em triângulo, sabe? Trigonometria, certo? O trapézio vai servir só para você construir o triângulo, tá? Triângulo é tudo, tá? O trapézio, ele tá ali só para você ter que fazer umas manobras e formar o triângulo, que é o importante da história, entende? Tudo bem? Então desce aqui na tela pra gente ver o que a gente faz agora, tá? Então segue comigo, ó. A gente sabe que... Opa, trocar de cor. A gente sabe que isso tudo aqui mede 7. Deixa eu trazer esse 7 um pouquinho mais para baixo para a gente poder lidar. Esse cara aqui mede x. Ora, se tudo mede 7, isso aqui mede x, isso aqui é o que falta, ou seja, 7 menos x. E esse pedaço aqui também mede x, porque isso aqui é um quadrado. E mais importante que isso, isso é um losango, lados iguais. Tá? Então, acabou. Pitágoras nesse triângulo abóbora aí, x mais 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 7 menos x ao quadrado. Não? Deixa eu separar aqui para a gente fazer a conta. Então, fiz Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E aí é só resolver para x. Bom, isso fica x ao quadrado mais 2x mais 1. Isso fica x ao quadrado. Isso fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Corta x ao quadrado com x ao quadrado. Sim ou não? Aí isso fica x ao quadrado. Menos 14 menos 2 dá menos 16. Calma aí, para eu não errar a conta, que eu adoro errar a conta. 49 menos 1 dá 48. Será que dá para fazer som produto? Dá, né? 4 e 12. 4 mais 12, 16. 4 vezes 12, 48. Né? Essa eu vou deixar para som produto mesmo, tá, gente? Se você quiser, faz Bhaskara aí para você dar uma olhada, para a gente não perder muito tempo. Então, x igual a 4 e x igual a 12. E aí a gente tem que escolher qual dessas é verdadeira. Não pode ser 12. Por quê, professor? Porque se você colocar x igual a 12, 7 menos x vai dar menos 5. E um cateto não pode medir negativo. Então, o x só pode ser 4. Então, isso aqui mede 4. Isso aqui mede 3. Isso aqui mede 5. Ele quer saber o que é verdade, né? Vamos achar todas as razões, né? Ele quer saber o seno do ângulo C. Seno do ângulo C dá 4 quintos. Cosseno, não estou nem olhando para as alternativas. Cosseno de C é 3 quintos. E tangente de C é 4 terços. Só ver qual é a verdade. É a letra D. Tangente de C é igual a 4 terços. Gabarito letra D. Tudo bem? Galera, sobe aqui comigo. Tá rolando? Tá indo? De boas, né, gente? Trigonometria é isso, tá? Trigonometria, essa parte inicial de trigonometria é isso, tá? Lógico que depois a gente complica, mas por enquanto é isso aqui. Tudo bem? Então, show de bola. Desce na tela aqui comigo. Questão 21. O triângulo ABC está inscrito numa circunferência de centro O de raio 13. Beleza. Sabendo que a AB mede 10, isso aqui mede 10. Isso aqui tudo, ele também dá, né? Mede 26, né? Porque o raio é 13, isso é diâmetro. Qual é a altura AH relativa ao lado BC? Quanto é que mede isso aí? Professor, trigonometria? Não. Relação métrica em triângulo? Pois é. Eu não sei por que eu coloquei essa questão aqui, isso não é questão de trigonometria. Não tem problema não. Então, questão é questão. É bom que a gente lembre uma coisa aqui. Coisa importante.
Todas as vezes que um triângulo estiver inscrito num círculo e um dos lados for diâmetro, oposto a ele, o ângulo será reto, porque o ângulo central aqui é 180, a metade de 180 é 90, porque o inscrito mede a metade do arco, né? Então, esse ângulo aqui é reto, eu posso usar a relação métrica nesse triângulo aí. Sim? Sim, professor. Isso. Então, vamos usar. Né? Olha lá, ó. Opa. Isso aqui mede x, aqui mede 10, tudo mede 26. A gente pode usar o fato de que cateto ao quadrado é... Mas ele quer h, né? Deixa eu ver o que é melhor. H igual a BC, talvez? Acho que é melhor. Então, eu vou achar esse cara aqui primeiro. Isso aí, gente, é um triângulo pitagórico, tá? Ele é um triângulo pitagórico do tipo 13, 12, 5. 13, 12, 5. Como é que eu sei disso? Porque o dobro de 5 é 10 e o dobro de 13 é 26. Então, tá proporcional. Y mede o dobro de 12, 24. Mas se você não quisesse fazer assim, dá para fazer Pitágoras, né? 26 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais y ao quadrado. 676 é igual a 100 mais y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 676 menos 100, que dá 576. Raiz quadrada de 576 é 24. Tudo bem? E aí você usa o fato de que hipotenusa vezes altura é o produto dos catetos. Tá bom? X vai medir 240 sobre 26. Isso dá 120 sobre 13. Vou fazer a conta aqui rapidinho, apesar de que dá meio que claro que é a letra C, mas vamos lá. 13. 0, não. Eita, cacete. Aqui já dá, né? 9. 3 vezes 9, 27. 9 vezes 117. É isso? Isso. Aí dá 3. Aí, vírgula. 2 vezes 13, 26. Para 34. Aí boto 0. Aí 3 vezes 13, 39. Para 41. Por aí vai. Gabarito, letra C de casa. Show de bola? Próxima questão. Questão 22. Na figura abaixo, os ângulos assinalados A e O medem respectivamente 10 graus e 50 graus. Essa figura se chama asa delta, gente. Porque ela parece uma asa delta, tá? Pelo menos na cabeça de quem chamou de asa delta. Qual é o valor de tangente x? Vou mostrar uma parada aqui, ó. Essa aqui é lá do nosso ensino fundamental, tá? E é por isso que é mais difícil. Vamos chamar essa medida aqui de alfa, essa medida aqui de beta, e essa medida aqui de gama, e essa medida aqui de sei lá, teta. Então, estou fazendo um negócio mais generalizado aqui para você aprender, tá bom? Olha o que acontece se você prolonga esse lado aqui. Se você prolonga esse lado, você formou um triângulo. E o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes. Nós já vimos isso. Então, aquele ângulozinho ali, esse ângulo aqui, ele mede alfa mais gama. Só que aí você formou um outro triângulo aqui. E nesse triângulo, o θ é externo, né? Então, esse θ, ele tem que valer a soma dos externos. Alfa mais beta mais gama. Então, sobe aqui comigo. A abertura da asa delta, ela tem que ser a soma dos três ângulos internos da asa delta. Tá bom? Beleza? Vou mostrar como é que a gente aplica isso aqui. Desce aqui comigo. Vamos lá. O que isso está dizendo pra gente? Um desses ângulos mede 10 graus, um desses ângulos mede 50 graus. E o que ele está dizendo pra gente, pelo nosso teorema, é que 90 graus é isso, mais isso, mais isso. 90 graus é igual à soma dos ângulos internos da asa delta. Aí esse x dá 30 graus, se você fizer as continhas aí. E ele quer saber o valor da tangente de 30? Tangente de 30 dá raiz de 3 sobre 3. Gabarito letra C de casa.
Próxima questão, questão 23. Se forem indicados por MNP os três lados de um triângulo, deixa eu já ir fazendo aqui. MNP. E por MNP maiúsculos, os ângulos opostos a esses lados, então esse aqui é o ângulo M, esse aqui é o ângulo N e esse aqui é o ângulo P. Então, sendo conhecidos os lados MN, sendo conhecidos, isso é importante, sendo conhecidos os lados M e N, os lados MN e o ângulo Nzão, qual das fórmulas abaixo poderá ser utilizada para calcular o valor de P? Então, em laranja, sobe aqui comigo, em laranja eu envolvia aquilo que a questão nos deu, é ou não? E em verde eu envolvi aquilo que a questão pediu. Agora eu preciso utilizar uma forma, né, da gente encontrar o valor de P. E aí a gente tem que pensar um pouquinho, essa questão um pouquinho mais do que parece ser. Tá? Vou te mostrar isso aqui. Desce aqui comigo. Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente vai precisar começar por N. Ué, professor, por quê? É porque se a gente não começar por N, a gente vai ter que conhecer um dos outros dois ângulos, né? E ele não deu os outros dois ângulos. É ou não? Então, a gente vai ter que começar por N. Isso já meio que me diz que o gabarito é a letra B, porque é a única que começa por N, né? Bom, mas tudo bem, né? Apesar de que você poderia começar por P também, né? Mas não é, porque a gente não conheceria esses dois ângulos, né? Então tem que começar por N mesmo. E aí, N ao quadrado é igual a M ao quadrado mais P ao quadrado, menos 2 vezes M vezes P, vezes o cosseno de N. Professor, mas não tem o cosseno de N. Calma, rapaz. Olha aqui, ó. Vocês concordam comigo que M mais N mais P dá 180 graus? E você concorda comigo que N, então, vai ser igual a 180 graus menos M mais P, passando esse M mais P para o outro lado, diminuindo? Agora, olha isso que legal, ó. O cosseno de N, então, pode ser calculado pelo cosseno de 180 menos M mais P. É ou não? Aí você pode fazer assim, ó. Cossa. Deixa eu colocar aqui embaixo. Cossa. Cossa. Vai ter que ficar mais espaço. Calma aí. Tá. Acho que eu vou começar colocando a partir daqui. Ó. Cossa, cossa. Não. M mais P. Paga, porra. Pronto. Cossa, cossa, porque é um ângulo menos outro, né? Mais... Senta, senta, certo? Seno de 180 é 0. Cosseno de 180 é menos 1, então isso aqui é a mesma coisa que menos cosseno de M mais P. Então, cosseno de N é a mesma coisa que menos o cosseno de M mais P. Menos com menos dá mais. Isso fica N ao quadrado é igual a M ao quadrado mais P ao quadrado mais 2 vezes MP vezes o cosseno de M mais P. Igualzinho, né? Você vê o sinal de mais escroto que ele utilizou ali, é por causa disso aí. Tá bom? Então, gabarito letra B de bola. Show de bola? Sobe aqui comigo. Essa foi um pouquinho mais complicada, mas rolou. É ou não? Show?